para você criar uma torcida organizada, qualquer pessoa pode, né? Porque a gente é registrado como uma associação, uma agremiação perante a lei, né? E então, a partir do momento que você reúne um grupo de pessoas e registra isso em cartório, você já pode criar uma torcida organizada. A gente é uma instituição constituída, a gente somos um grêmio recreativo cultural, torcida independente. Ainda continua sendo um órgão fiscalizador. Tudo que dá origem, notícias que acontecem no clube, a gente procura passar por um processo de peneira. Quando a gente acha que está tudo bem, a gente continua normalmente. Quando existe alguma coisa que existe necessidade de ser cobrada, a gente vai e cobra. Incentivar, fiscalizar, entendeu? A torcida ela tem que saber o dia a dia do clube, o que é bom pro clube e o que não é, porque você não adianta você reivindicar sem você saber se aquilo que você está reivindicando é bom pro clube ou não. Cara, eu acho que a torcida organizada ela é muito importante no contexto do futebol, né? Se você imaginar que fora do país, do Brasil, da América Latina, a gente não tem muito isso, né? Um prazer e um orgulho. O peixe aqui é nós, irmão. As torcidas eram chamadas de uniformizada. A mais famosa que nós nos lembramos aqui é a TUSP, Torcida Uniformizada São Paulo. Uma torcida totalmente ligada ao clube. Todas as torcidas eram ligadas ao clube. Então a gente é uma dissidência de uma torcida que até então era a primeira torcida organizada do Brasil, a TUSP, e a Independente se contrasta com essa história, porque foram jovens que na década de 70, para ser preciso em 71, estavam descrentes com as atividades da TUSP, até então a maior torcida do São Paulo. A Mancha foi criada em 1983, naquela época era uma junção de 3 torcidas organizadas já existentes, né? Eram grupos de jovens diferentes, cada uma de uma torcida organizada, e eles decidiram por si só criarem uma torcida única. Os Gaviões surgiu numa época de uma época difícil do Corinthians, da sua ditadura, né? Então um grupo de jovens se reuniu para justamente ir contra o tipo de ditadura que tinha no Parque São Jorge, instituída pelo seu Valdir Lúcio, seu Vicente Mateus, e por aí foi fundado os Gaviões, para ser um órgão fiscalizador do Corinthians no caso, né? Mas no Santos, por exemplo, o movimento da torcida organizada começou em 66, 67, mas fazendo uma bandeira. Teve o Alemão, que é um dos fundadores, que fez a primeira bandeira aqui em São Paulo. E assim foi indo, começaram a se juntar, porque as pessoas não tinham mania de assistir o jogo próximas uma da outra, cada uma ficava no seu lugar, começaram a se juntar, até que em 69 juntaram mais ou menos entre 13 garotos na época e formaram a torcida organizada, como estava surgindo outras no Brasil no mesmo momento. As pessoas começam a sair de um lugar do outro, pessoas de muitas diferenças socioculturais, e depois se juntam, se agregam ali e começam a cantar as mesmas letras e começam a usar o mesmo estereótipo. Então eu acredito que é uma desorganização que dá certo. Se escolher um dirigente aqui, o mais importante é a caminhada que ele tem dentro dos Gaviões, né? Ou seja, ele tem que ser uma pessoa participativa. Ele participando, normalmente ele vai sendo escolhido para cargos. E o cargo de diretoria, de presidente, normalmente é escolhido com voto aberto. Os Gaviões colocam a urna aqui e o associado vota. Na Mancha, em toda a história, só teve uma eleição, né? Uma disputa que aí houve mal confusão na época, briga, pessoas que se conheciam há 10 anos brigavam por causa de quem seria o novo presidente ou o novo vice-presidente. Então, hoje o que a gente faz? A gente reúne o conselho, a diretoria que está atual,
Quando acaba o mandato daquela pessoa, a gente faz uma eleição interna nossa, umas 20 pessoas mais ou menos, e decide quem vai ser o novo presidente, o novo vice-presidente. A gente tem uma diretoria constituída, onde tem presidente, vice-presidente, diretor-geral, diretor financeiro e alguns cargos administrativos, né? No caso de uma torcida organizada, tem um departamento das bandeiras, de instrumento, caravana, muito importante. Então, basicamente, ela é formada disso. E existe um conselho também, deliberativo, fiscal e vitalício, que a gente, dentro desse contexto, ajuda a tocar a torcida. Na jovem, o pré-requisito é esse. A pessoa estar disposta a ajudar em todos os sentidos. É um dia que você precisa fazer uma faxina na quadra ou pintar a quadra por causa de uma festa. É um dia que você precisa lavar uma bandeira. E assim vai indo, entendeu? A pessoa ajuda uma vez, aí ela vem frequentando mais do que os outros. Você vai ganhando confiança, a pessoa ela vai conquistando a confiança. E vão se renovando os quadros, até que um dia aquela pessoa se mostra com qualidade para ser um diretor, né? A nossa sociedade bastante excludente acaba não dando muitas oportunidades para as pessoas dentro de uma indústria, dentro de uma universidade. As universidades medievais, por exemplo, foram muito mais democráticas que a de hoje, e então a pessoa procura um local e um ambiente onde ele possa ter a sua palavra reconhecida, o seu trabalho respeitado. E quando ele chega a uma torcida, a primeira coisa que vão dar para ele é uma função a fazer. Então ele vai pintar bandeiras, ele vai lavar bandeira, ele vai ser responsável por levar os instrumentos para os jogos, e isso ajuda muito a pessoa a desenvolver essa sociabilidade que é inata dele. A diferença que eu acho que tem entre o torcedor comum e o organizado é que o torcedor organizado, principalmente o que é muito ligado ao organizado, ele vive o clube 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não tem como se desligar do clube. E às vezes o torcedor comum, por mais fanático que ele seja, por mais apaixonado que ele seja, ele consegue ter uma vida social separada do clube. E a gente, que é da torcida organizada, que está no dia a dia, não tem como. Eu acho que o cara que vem para os Gaviões, ele é um pouco mais corintiano, não menosprezando as outras torcidas. Todos nós somos corintianos. Mas aqui é onde gera tudo mesmo, né? Gritos e cantorias no estádio, participação, na nossa quadra e tudo mais. Por isso que a gente se acha um pouco mais corintiano. Quando o São Paulo está em glória, quando o São Paulo está bem, quando o São Paulo está imbatível e soberano, pra gente é normal, a gente é acostumado a isso. Agora, torcer pelo São Paulo, as nossas demonstrações de amor pelo São Paulo, ela é feita no dia a dia, ela é feita de quarta a domingo nos jogos, que a gente vai acompanhar o São Paulo aonde for. Nosso objetivo é ver o São Paulo jogar onde for. Aonde o São Paulo jogar, independente, vai estar. Então, a gente não define torcer, a gente não torce, a gente vive o São Paulo. Torcer é um termo difícil de ser definido, mesmo porque ele foi assumindo conotações diferentes nos diversos idiomas e porque, mais do que o conceito possa expressar, ele envolve aquela paixão que está dentro do ser humano. O que é torcer não dá para explicar, porque acho que futebol envolve amor, paixão. Você gosta de ir em estádio, você gosta de fazer festa, você gosta de ver a torcida vibrando. Então acho que foi com isso que foi o fato principal de ter feito eu fazer parte de uma torcida organizada, ainda mais a Mancha na época, em 97. Então, para mim, a melhor coisa do mundo é estar no estádio de futebol e torcer. Eu via que meu pai era um torcedor fanático e aquilo, como eu era muito próximo a meu pai, sempre fui, foi uma coisa automática, entendeu? Uma coisa automática e desde criança, o fato de ter ido pro estádio e ter gostado, né? Porque tem gente que vai e não gosta, tem criança que tem medo e tal. E desde pequeno, quando meu pai me levou pela primeira vez, eu passei a gostar
E sempre fui um torcedor fanático, assim, desde pequeno. Bom, isso não... Para corintiano isso não existe, né? O cara ele nasce corintiano, ele não tem um porquê. O cara é corintiano e acabou. Não tem outra explicação. Ninguém começa a torcer pelo São Paulo. Ninguém. A gente nasce São Paulino. São perguntas que não tem explicação, velho. Eu não me imaginaria qualquer outra coisa se não fosse São Paulino. Não consigo imaginar, não dá pra imaginar, não passa pela nossa cabeça. A gente nasce São Paulino. Isso aí é fato e não tem explicação científica, não tem nada que explique e pague isso. E os homens iam para o estádio e xingavam e gritavam, e as mulheres nos anos 30, 40, muito contidas e tudo, então não podiam falar palavrões, elas torciam o lencinho que levavam as mãos. Então daí vem a ideia, aquele é uma torcedora, quer dizer, aquela pessoa que torce o lencinho. Pode parecer um negócio bastante infantil, mas é bem a acomodação do termo torcer para a nossa realidade brasileira. O nosso jeitinho conseguiu achar uma explanação também para o torcer. Vamos Palmeiras pra cima, nossa torcida nunca para de cantar. O quê? O time mais brasileiro. O que representa o estádio de futebol, Palestra Itália, por torcedor organizado, por torcedor comum, ela é como se fosse sua casa também, né? Porque você acaba frequentando mais o estádio, mais o clube do que a sua própria casa. Eu, nos últimos 14 anos, eu praticamente não tenho convivido com meus familiares, mas dentro do Palmeiras. A relação da torcida jovem com o clube é de aproximação, né? Sempre de aproximação. Independentemente de quem esteja tomando conta da parte diretiva do clube, a gente procura se aproximar e dar nossas ideias e questionar ou ajudar no planejamento de cada ano. Nós temos dentro da diretoria pessoas que são, por exemplo, que já foram ligadas à torcida jovem em algum momento, ou sócio, ou diretor, às vezes até presidente, entendeu? Então isso mostra que a torcida sempre teve essa vontade de participar dentro da política do clube. Nula. Nossa relação com São Paulo é nula. Nossa relação com São Paulo é gostar do São Paulo, torcer pelo São Paulo, com o clube. Você falando do clube, a gente não liga pra piscina, se a grama tá cortada. A gente não liga. A gente não é um órgão fiscalizador do clube, igual algumas torcidas se denominam, porque que vai questionar contrato, jogador, contratação, a gente até questiona, mas a nossa relação direta com o São Paulo é apenas de torcer, de transparência. A gente exige muita transparência do São Paulo e a grandeza que nos for imposta. É difícil definir o torcedor organizado. Ele não existe um tipo comum de pessoa ou uma classe social. A torcida organizada e as torcidas, de uma maneira geral, são formadas por todos os tipos de pessoas. Nós temos classe A, B, C, D. De repente a D talvez nem entra muito no estádio, que os ingressos são caros e tudo, mas se ele puder, ele entra também. E a torcida acaba juntando esse pessoal todo, acaba trabalhando esse pessoal todo, acaba mostrando que as diferenças sociais ficam eliminadas ali no estádio. Tradicionalmente, o perfil do torcedor santista é o do torcedor pobre, do torcedor povão, já porque da década de 60 o time era formado por muitos negros, então muito nordestino que chegava em São Paulo, até gente da população negra torcia para o Santos por causa disso. Então, mais ou menos durante o tempo, assim, mudou um pouco o perfil, mas para mim ainda é do torcedor mais carente do que do elitizado. Não chega nem a ser um torcedor médio nesse sentido, na parte mais pobre mesmo da maioria. A classe social ela é muito diversificada. Hoje a gente costuma dizer que torcida organizada, a gente vive num ambiente onde tem pessoas de várias classes sociais, de religiões diferentes, de cultura diferente, de origem diferente, né? Então não dá para você dizer da classe social a tantos por cento faz parte da classe A, da classe B, mas existe uma miscigenação de gêneros, né? Então hoje a gente busca muito por idade, né? Que é entre 14 e 18 anos. 90% do associado da Independente, ele vem da classe C, D e E da sociedade.
Então é moleque que já sai das bases, da periferia, onde ele não encontra o carinho do pai, o carinho do Estado, entendeu? Onde a educação é precária ou não existe, onde ele tem que trabalhar cedo, ele é office boy, ele ganha um salário mínimo, ele gasta o dinheiro dele inteiro para ver o São Paulo jogar. Então ele tem a torcida como única forma de lazer e entretenimento. Eu creio que, em geral, é um indivíduo perdido e anônimo na solidão das multidões. É um indivíduo que faz parte do que a gente poderia chamar de outsider, em termos de desamparo. É um sujeito que não tem ligação com instituições sociais mais estruturadas. São pessoas de vários níveis, de vários ambientes, de várias localidades que se sentem acolhidas naquele grupo e por se sentirem acolhidas, elas acabam participando, mas nada a ver com classe social, nada a ver com o ambiente geográfico onde moram, elas apenas se sentem mesmo motivadas por amor ao clube e muito mais do que talvez por amor ao clube, por amor àquele grupo que a acolhe e no qual ela pode desenvolver a sua sociabilidade. Eu lembro um episódio de eu ter jogado Palmeiras e São Paulo em Ribeirão Preto, fiz um gol de pênalti e eu comemorei esse gol e tava né? Tava puto da vida por causa do episódio que tinha acontecido. E naquele dia eu saí, fui dar uma quebrada num samba aí eu tô chegando na porta do samba, encontro 2 caras da Independente. Assim que eu desci do carro, eles já chegaram me intimando, né? Tipo, e aí, qual vai ser? Se eu trair ele, tal. Só que, né, a gente é diadema, né, nego? Então a gente desenrola também, né? E os caras achavam que eu ia, tipo, baixar a cabeça, enfim. Desenrolei com os caras, e aí o segurança percebeu que o negócio tava esquentando e tal. E vieram e separaram. Mas se chegasse a vias de fato, eu teria corrido. Pra desenrolar eu sou embaçado, agora na porrada não dá pra mim não, pai. Vamos ver que se eles não iam conseguir me pegar na corrida, não. Mas a rivalidade é própria do ser humano. O ser humano tem em si esse lado de competição. Agora, nós precisamos ver quando essa competição é consciente, quando ela é inconsciente, quando ela é uma competição sadia, quando ela se torna doentia. A rivalidade, quando a gente entrou, já existia, né? Quando eu entrei na torcida, a gente já tinha os rivais que tem até hoje, a gente não criou nenhum rival novo. A rivalidade ela começou desde que o futebol existe, na verdade, né? Se for estudar a história do futebol, começou com a rivalidade entre os clubes que era elitizado de São Paulo, depois começou com a rivalidade, porque era uma rivalidade, porque pobre não podia jogar, era para elite, então já começou uma rivalidade aí, né? Um exemplo que eu uso às vezes é por que no Brasil existem vários partidos políticos se não um só? É porque não existe porque as pessoas pensam diferente. Então a rivalidade já começa a partir daí, né? Com a sua ideologia, o seu pensamento diferente que você tem. Então você já cria um rival, né? Esse tipo de encrenca entre uma torcida e outra é principalmente relacionado pela paixão. E a paixão acaba tendo esse tipo de envolvimento. Mas a agressão existe em qualquer órgão da nossa sociedade hoje. Está mais eminente nas organizadas, porque a imprensa, de um modo geral, dá mais vazão a esse tipo de coisa, né? Agora, o que acontece é que quando o ser humano, não só o torcedor organizado, isso é importante, quando o ser humano não consegue trabalhar com aquilo que ele pode perder e ganhar, então ele, por alguns problemas, mesmo psicológicos ou psiquiátricos, ele não consegue entender que há perdas e ganhos, ele começa a atacar o outro. E nesse ponto,
quando você coloca um grupo, a rivalidade se torna muito maior. Supercopa tal, e o meu filho, né, São Paulo e Palmeiras. Aí saiu um gol de ouro, sinceramente, eu nem lembro quem foi campeão. Que virou uma batalha aquilo ali, cara, entendeu? E eu peguei meu filho, saí com meu filho voando do estádio, e realmente eu nunca mais voltei em estádio, porque eu achei aquilo lá deprimente, né? E eu vim voltando pra minha casa, e eu não, depois eu assim à noite, já havia morrido um rapaz, de paulada no campo, cara, paulada dentro do campo de futebol. Porra, cara, isso é o fim do mundo, cara, entendeu? Isso não dá pra encarar, não. Eu acho que a torcida organizada, assim, a gente começa a pensar essa questão da torcida organizada quando você entende o que é uma organização. Eu acho que a minha opinião já começa por aí. Eu acho que hoje as torcidas são uniformizadas. Torcida organizada, uma instituição, um órgão que é organizado é diferente de um órgão que é uniformizado. Então, assim, hoje você vê torcidas uniformizadas, mas popularmente se entende como torcida organizada. Já começa meu depoimento aí, não são organizadas. A grande parte da população é contra as torcidas organizadas, mas não no sentido de condenar a torcida enquanto grupo, mas sim condenar a violência que é vista nesse meio, que a imprensa, muitas vezes, uma parte dela mais sensacionalista, hiperdramatiza. Então, isso leva as pessoas a serem contra. Durante o jogo, a encrenca as brigas que tem no estádio é briga boba. Agora, quando sai do estádio, tem arma, tem faca, revólver, barra de ferro. O cara dá com uma barra de ferro na cabeça do outro porque ele é palmeirense e eu sou corintiano. Isso não tem cabimento, pô. Isso não é torcedor de futebol, isso é bandido. Isso que eu vejo torcida organizada, entendeu? Então, é um sujeito que, normalmente, por ser alienado dos processos de atuação de cidadania, é um indivíduo que facilmente fica na fronteira da transgressão. Facilmente é um sujeito capaz de ultrapassar os limites da civilização. Você está andando com um determinado número de pessoas e de repente se depara com o triplo ou o dobro de pessoas armadas e praticam aquele ato de violência e você acaba se defendendo. Isso para mim não é uma briga de torcida organizada. Para mim, briga de torcida, não só de torcida organizada ou de qualquer outro nível social, é quando você tem aquela briga marcada, quando você sabe que aquela briga vai acontecer. E você já vai preparado para aquilo. Então isso é uma briga. Isso é caracterizado uma briga, né? Quando você sabe que aquilo vai acontecer. Todo jogo tem um planejamento prévio, um planejamento específico para determinado jogo. A gente está indo, aí daqui a pouco encontra 1000 torcedor rival de um outro time que vão tacar pedra, bomba, rojão, aí vira uma situação generalizada, do qual nós estamos ali. Qual seria o certo? A gente pergunta também. A gente faz as perguntas para a autoridade. Hoje, os Gaviões da Fiel têm 100 mil associados. E é quase que impossível você controlar esse tipo de coisa. Hoje, o que a gente percebe é que existem muitas brigas nas quebradas. Eu acho que a torcida jovem, ela nunca foi violenta. Mas algumas atitudes da torcida em algum momento da história obrigou que fosse uma atitude em qual a sociedade não está acostumada na época não estava acostumada a presenciar, entendeu? Mas eu acho que se a gente vê como que está a sociedade hoje, eu não acredito que nada que acontece assim assuste mais, entendeu? Mas em algum momento, sim. Eu acho que as torcidas organizadas deveriam ser mais organizadas, na minha opinião. De que forma? De uma forma mais idônea, com uma forma mais transparente, né? Quando eu tiver a responsabilidade das pessoas que são e que fazem parte da torcida organizada deveriam ser expulsos. Todas as pessoas que forem se filiar às torcidas organizadas deveriam mostrar se tem antecedentes criminais ou não. De acordo com a última pesquisa que foi feita no Lance Ibope, foi publicado em agosto de 2010, e
ali mostra que as pessoas se sentem incomodadas pelo fato de que o torcedor quebra, o torcedor e não paga, depreda e não paga, o torcedor ofende o outro e fica por isso mesmo, o torcedor rouba a camiseta do outro, rouba boné, agride, mata. Isso que faz com que as pessoas sejam contra esses grupos violentos. Mas se as torcidas tiverem um trabalho de paz, se as torcidas voltarem ao seu ideal original, que é apoiar o clube, certamente grande parte da população vai apoiar, tanto que as campanhas sociais feitas por torcidas não são feitas só pelos membros da agremiação, a população inteira ajuda, porque está vendo que é uma coisa boa. Sempre mandar essa mensagem de paz em relação aos torcedores. Eu iniciei a minha carreira entrando nos estádios com as torcidas organizadas, eu achava lindo as bandeiras, achava lindos os instrumentos, eles tocando. Eu acho que isso faz parte da festa, mas sempre respeitando o outro torcedor, né? O time contrário, a torcida contrária. Não tendo esse tipo de problema, se a gente conseguir colocar isso na mente de todos os torcedores, eu sou a favor e eu acho bacana.